Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dani Zen, sou uma consultora de beleza. E, gente, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Então, bora lá, que é pra contar como é que foram as vendas de Dia dos Namorados. O vídeo anterior que eu fiz, na minha opinião, ele ficou ótimo, só que ele ficou um vídeo de 40 minutos, que eu falei sem parar. Minha garganta ficou doendo. Só que, infelizmente, da metade pro final, o microfone tinha acabado a bateria e ele tinha desligado. Tanto que eu vou deixar aqui assim, ó, pra ficar reparando aqui. Né, ver se essa luzinha não vai desligar e o vídeo ficar sem som. Mas, então, bora lá, vou tentar regravar esse vídeo aqui, então por isso que eu tô meio chateada por causa disso. Mas em relação ao Dia dos Namorados, que é o tema desse vídeo, né, eu estou muito satisfeita com o resultado. Eu vou contar pra vocês como é que foi, sem falar valores, né, porque eu não sou muito fã de falar isso, mas principalmente eu vou contar o que eu fiz pra eu ficar satisfeita com esse resultado. Porque eu acho que só virar pra vocês e falar assim, ah, gente, foi bom e tudo mais, bati minha meta, é isso aí, tchau, obrigado, acho que não, sabe, não agrega tanto quanto eu trazer as minhas experiências, expectativas, as minhas atitudes que me levaram a ter esse resultado que eu particularmente gostei tanto, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curta, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais no crescimento e no engajamento aqui do canal. E do lado de cá tem uma engrenagem onde você pode acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo pra ficar melhor pra você me entender, né? Porque eu sei que eu tenho a tendência de falar mais rápido, então se você quiser alterar a velocidade pra ficar melhor pra você, show de bola, te agradeço demais, tá bom? Então, se quiser, pega um cafezinho, vai tomando seu lanchinho da tarde enquanto você vê esse vídeo, ou vai lavar uma louça, enfim. E também, me desculpa, que pode ser que tenha barulho de fundo, que é a lava-louças que tá ligada ali agora, né? Ela fica ali umas 3 horas lavando a louça, mas antes ela lavar do que eu. Mas talvez vocês escutem um barulho de fundo por causa disso, tá bom? Enfim, então vamos lá. Fiz aqui um tópicozinho pra poder falar pra vocês, né, do que me levou a ter esse bom resultado, na minha opinião, tá? E é o que eu vou comentar com vocês, então por isso que eu vou ficar olhando aqui pra baixo de vez em quando. Tá, o primeiro dele, gente, foi criar uma meta. Isso é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, que é muito bom a gente fazer, mas eu confesso que não é sempre que eu fazia isso, sabe? De realmente estabelecer qual que é a minha meta. Eu tenho uma meta para vender tantos kits ou vender tantos reais, entende? Qualquer uma das metas que eu atingisse, eu ficaria feliz, mas é lógico que o objetivo era justamente atender as duas metas. E eu consegui atender essas duas metas, tá bom? Então, assim, eu não sou, gente, uma pessoa que vende muito, que tem, né, assim, grandes quantidades de venda e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho de como que eu faço aqui para vender. Atualmente, aqui onde eu estou, é o espaço da minha sala, da minha casa, por assim dizer. Mas eu não tenho uma sala. Como assim? A sala que eu quero dizer, eu não tenho um sofá com rack, com a televisão e tudo mais, bonitinho, espaço para receber as pessoas. Isso eu não tenho aqui em casa, tá? Eu abri mão disso para poder ter o espaço para mostrar, para expor os meus produtos. Porque quando eu vim para essa casa, meu sofá tava muito feio e eu dei ele pros meus cachorros, né? Então o sofá ficou lá fora pros cachorros e tal. E depois de um tempo já, eu também tive que me desfazer dele, porque ele acabou acabando, por assim dizer. Então eu acabei não comprando um outro sofá, porque eu não tinha espaço para isso. Visto que o espaço da minha casa eu utilizo para fazer aqui a minha lojinha, por assim dizer, tá? Então quando eu falo que a minha loja, na verdade é na minha casa, tá? Não é aberto pra rua nem nada, e inclusive eu não recebo clientes aqui em casa. Então assim, eu sei até que se eu recebesse clientes aqui em casa, gente, as minhas vendas poderiam ser maiores. Por quê? A partir do momento que o cliente chega aqui, que ele vê um produto, que ele pega o produto, a chance dele comprar é muito maior do que ele simplesmente ver uma foto dele, tá? Então eu sei disso, só que eu não tenho uma casa organizada o suficiente para eu receber bem os meus clientes. O que eu quero dizer com uma casa organizada o suficiente? Não é que a casa em si tá bagunçada, mas, por exemplo, eu tenho um cachorrinho que fica aqui dentro de casa comigo e eu tenho 2 cachorrinhos que ficam lá fora. Então, são 3 cachorros aqui. E eles, eu falo que eles são muito educados. Por quê? Quando você chegar aqui, eles vão pular em você. Por quê? Porque eles vão te cumprimentar. Entendeu? Então, assim, tem gente que não gosta disso, sabe? O meu cachorrinho que fica lá fora, ele não gosta de crianças. Se criança começar a correr, a gritar, ele vai correr atrás e vai morder. Então, como é que eu posso virar pra minha cliente e falar assim, vem aqui pra você escolher os produtos, mas não traz seu filho, viu? Entendeu? Tipo assim, tem muita gente que fala assim, se meu filho não é bem-vindo no lugar, eu também não vou. E eu entendo isso. Então, assim, aqui não é um lugar propício para eu receber pessoas, tá? E eu, particularmente, não gosto de ficar sozinha em casa e receber pessoas. Porque a partir do momento que eu vou receber clientes, eu vou ter que atender todos os clientes que querem vir. Basicamente, eu penso que é assim, tá? Apesar de ser minha casa ser diferente de uma loja, porque uma loja você não pode barrar alguém de entrar. Mas na sua casa você pode. Mas eu acho que seria complicado fazer isso, entende? Então, assim, pode ser que esteja passando alguém que eu nunca vi na vida, a pessoa fala, me indicaram, quero entrar pra ver, eu não sei quem que é a pessoa. Então, eu acabo não fazendo isso, tá? Então eu já tenho um costume de não receber pessoas na minha casa. Não gosto de receber pessoas aqui, tá bom? Então, por isso que eu sei que eu poderia ter vendas melhores caso eu recebesse. Inclusive, a minha vizinha de frente, ela também vende cosméticos e ela tem um espaço na casa dela para receber os clientes. Então, às vezes, a pessoa que ela quer ver os produtos, provavelmente ela vai na casa da minha cliente. E tá tudo certo, tá? São escolhas que eu fiz pra minha vida de não receber clientes aqui. Eu tenho os meus objetivos. Então, a forma que eu faço de venda, gente, é pelo WhatsApp. Eu tenho um grupo de clientes, né, que os clientes que querem, eles entram nesse grupo, ficam lá para receber as novidades.
posto nos status do WhatsApp e posto nos grupos de venda também aqui do WhatsApp, tá? E eu também tenho uma facilidade que a minha mãe tem um mercadinho, que é uma distribuidora de bebidas, barra mercadinho, que é bem perto da minha casa. Gente, eu saindo andando aqui de casa, eu gasto 1 minuto pra chegar lá, então é super pertinho. Então o que eu faço? Às vezes eu levo alguns produtos pra lá. Eu tinha conversado com ela para o Dia dos Namorados, ela falou pra eu levar alguns presentes pra lá, então eu expus nesse mercadinho dela alguns presentes. Lá é um estabelecimento de porta fechada que fala, que basicamente é o seguinte, o cliente não entra no estabelecimento, tá? Somente os funcionários ficam lá dentro, então a pessoa chega, pede na porta o que ela quer, tal, e a pessoa, né, entrega pra ela, tal. Então é dessa forma que é feito lá também, quando eu levo os presentes pra lá. Às vezes ela até coloca uma mesinha lá fora, expõe os produtos ali na calçada, tal, e o pessoal passa, vê também, acaba comprando. E assim, inclusive lá tiveram venda de 3 kits, né, e 3 kits até caros, assim, né. Então assim, eu fiquei super feliz com isso, tá bom? Então, eu acho até que eu vou falar mais ou menos a quantidade de vendas, se não me engano, gente, foi em torno de quase 20 kits que eu vendi para Dia dos Namorados. Mas isso, para mim, ele é um ponto positivo, até porque os presentes que foram vendidos foram presentes mais caros. Então, eu estou super satisfeita com esse resultado, tá bom? Como eu falei, eu não vendo uma grande quantidade de kits e tudo mais. Todos os presentes que eu trago aqui para vocês, que eu trouxe de montagem de presentes e tudo mais, eu nunca monto só pra mostrar aqui no YouTube, só pra falar pra vocês. Eu sempre monto com a intenção de vender, de divulgar e tudo mais, de né, vendê-los para os meus clientes, mas eu não vendo todos os presentes que eu monto, tá? E eu já sei disso. Até por isso que eu estou no processo de diminuir o meu estoque. Por quê? Eu estou com o estoque, gente, 10 vezes maior do que ele precisaria ter pra eu poder atender os meus clientes com a minha realidade hoje, tá? Então, por causa disso, eu tô querendo diminuir ele. Então, assim, eu poderia sim ter um estoque muito mais enxuto, muito mais inteligente e tudo mais, tanto que até um tema para próximos vídeos, que é falar sobre estoque inteligente, por tudo que eu aprendi ao longo dos anos e tudo mais. Uma inscrita pediu aqui, eu estou bolando esse vídeo para trazer e tudo mais, a minha opinião sobre isso, como que eu vou fazer e tal. Então eu estou nesse processo de diminuir o tamanho do meu estoque. Eu já tinha presentes prontos do Dia das Mães, que tinha presentes a maioria feminino, mas alguns masculinos também. Eu já tinha prontos. Só que a pegada de Dia dos Namorados é totalmente diferente de Dia das Mães. Dia das Mães, às vezes a gente vende aquela lembrancinha pra pessoa que quer presentear a mãe, a tia, a prima, a madrinha, a filha, a neta, a avó. Então, assim, a gente vende mais presentes do que Dia dos Namorados. Normalmente, Dia dos Namorados, a pessoa compra um presente só, né? Porque tem uma namorada só, ou uma esposa só, namorada, enfim, né? Então, normalmente é um. Então, pra Dia dos Namorados, normalmente são presentes mais elaborados, mais glamurosos, que tem, por exemplo, aqui um balão metalizado, um laço bonito e tudo mais. É aquela coisa mais pra encantar. E já Dia das Mães, às vezes, tem os presentes para encantar, mas também tem as lembrancinhas, né? Porque muita mãe é assim. Não, o que mais importa é a sua presença, não precisa gastar dinheiro. Vem pra cá passar o domingo comigo, vem almoçar aqui em casa, alguma coisa assim, ou então vamos sair pra comemorar. Agora já a namorada, não, a namorada, a esposa, o marido, né? Enfim, o seu mozão provavelmente vai querer um presente pra encantar nessa data, sabe? É uma data que as pessoas investem muito, principalmente na embalagem do produto, sabe? Pra aquele presente ficar glamouroso. Os itens até podem ser itens mais em conta, mas o que a pessoa quer é um presente elaborado, é um presente pomposo, é um presente vistoso, é aquela coisa assim, que você fala, nossa senhora, você gastou R$500 e na verdade a pessoa gastou 100, mas porque ela quer que a embalagem pareça isso, que se puder sair fogos de artifício atrás do produto, é o que a pessoa vai querer, né? Então, assim, realmente são presentes diferentes de outras datas comemorativas. Cada data tem a sua particularidade, né? Então, esse ano, o que eu fiz foi justamente ter essa meta, e é uma meta realista. Por quê? Vou citar 3 canais que eu acompanho, que eu gosto bastante, mas não são apenas esses, mas são 3 exemplos. Que é a Bianca, do canal Make Perfumada, que é o Bruno de Paula e que é a Camila Mayra. São 3 pessoas que, assim, eles têm loja, digamos que uma realidade totalmente diferente da minha. Eles montam mais presentes do que eu monto e tudo mais, mas eu me inspiro muito neles, eu vejo muito, eu vejo as dicas, eu entendo, eu falo, ok, isso aqui eu posso usar, isso aqui não vai dar pra eu usar, eu posso adaptar essa ideia, então são coisas que eu gosto. Mas assim, gente, eu não vou vender a quantidade de presentes que o Bruno de Paula vende, porque ele tem um público específico, ele tem a loja dele, né, que é uma loja feita na casa dele, mas ela é totalmente estruturada pra ser uma loja, pra atender os clientes lá, o que eu acho maravilhoso, acho que a ideia é muito boa, né. Temos a Bianca, que mudou de loja recentemente, que ela tava numa loja um pouco menor, e ela foi para uma loja um pouco maior, ela tem mais espaço para expor. Nós temos a Camila também, que agora está com a sua segunda loja. Então, assim, são realidades diferentes da nossa, por isso que é muito importante a gente ter aquela mentalidade. Tanto que só um adendo. Falando sobre metas, eu lembro que há um tempo atrás eu tinha visto o canal da Fran Morelli, que eu também gosto muito dela, né? E ela falou sobre a venda de Dia dos Pais. E eu lembro que eu estava insatisfeita com as minhas vendas. Eu pensei, poxa, eu vendi pouco, tal. Lembrando que meu estoque é muito maior do que deveria ser. Então, eu faço venda, nem parece que eu fiz venda, por causa do tamanho do meu estoque, entendeu? Então, assim, ela falou quanto que ela tinha vendido, que ela estava satisfeita e tudo mais. Eu parei pra pensar, cara, eu vendi um tanto parecido com o dela, acho que era um pouco a mais na época, se não me engano. Eu estava insatisfeita, sendo que a minha vida é muito mais parecida com a dela do que, por exemplo, com o Bruno de Paula ou algum desses outros que eu citei, sabe? Então eu parei pra pensar, na verdade, tinha sido sim muito bom venda de Dia dos Pais, só que eu é que não estava enxergando isso. Então por isso que eu não gosto de expor valores aqui, tá? Mas foi
foi bom dentro da minha realidade, eu atingi a minha meta, eu superei a minha meta e eu fiquei muito satisfeita com o resultado, tá? Então eu falei, peraí, não posso me comparar com quem tem uma realidade diferente da minha. Então por isso que a Fran era meio que parecido comigo, porque ela tem os produtos dela em casa, ela trabalha fixo para uma empresa e tudo mais, então eu falei, peraí, tá dentro da minha realidade. O estoque dela é bem menor do que o meu. E o meu objetivo é diminuir bastante meu estoque. Por quê? Talvez se eu tivesse um estoque parecido com o dela, da época, né, que eu tô falando desse vídeo, eu conseguiria atender meus clientes, entende? Então aqui meu estoque, ele tá muito desproporcional à quantidade de vendas que eu tenho. Eu gosto muito de comprar cosméticos, adoro fazer isso, adoro montar kit, porém eu tenho que entender que a minha realidade está sendo outra. E se de repente eu mudar de casa? Porque, por exemplo, aqui em casa, gente, é só eu e meu marido, somos 2 pessoas, tem 3 quartos, e eu já quero montar mais um quarto, justamente para ter mais espaço para ter os cosméticos. Mas se eu não estou atendendo essa quantidade de clientes, eu não posso pensar em expandir, na verdade eu tenho que pensar em diminuir, entende? Para realmente ficar uma coisa mais compacta e mais organizada, tá? Então é claro que o Dia dos Namorados me mostrou cada vez mais isso, tá bom? Então, sobre montar presentes, como que eu fiz para poder montar? Eu já tinha falado que eu já tinha, né, produtos montados e tudo mais, né, presentes montados, tanto feminino quanto masculino, então por isso que eu não estava desesperada para montar. Só que eu deixei para montar muitos presentes praticamente de última hora, e essa foi uma estratégia que eu adotei esse ano e que eu gostei bastante, por alguns motivos. Vamos lá, primeiro, eu tava esperando chegar, por exemplo, esse saco aqui, ó, que é esse saco barrado de coração, eu tava esperando chegar ele. Então, eu queria montar a maioria dos presentes com ele, justamente porque ele é um saco decorado, ele tá bonitinho, tá de coração, ele é um saco um pouquinho maior do que normalmente os que eu tinha aqui, né, ele é o 45 por 59, se não me engano, e normalmente os que eu tinha aqui era 30 por 45. Então esse aqui já seria um pouco maior, sobraria uma parte a mais, né, nas cestas, ia ficar mais bonito, enfim. Então era um item que eu tava esperando. E eu também tava esperando chegar aquelas caixas envelope também, que eu também montei presentes nela e também teve saída, tá? Não tanto quanto eu gostaria, mas saiu, e pra Dia dos Pais eu acho que ela vai ser um sucesso também. Enfim, então também tava esperando chegar essa caixa pra eu poder montar opções dentro dela. Então, por isso que eu deixei para montar alguns presentes de última hora, porque eles foram chegar no finalzinho de maio, começo de junho, então deu certo de montar e tudo mais. É claro que eu montei itens, por exemplo, aqui ó, numa cesta, nessa outra aqui, que é essa cesta de papelão, que não tem alça, tá vendo? Também montei nela, também tinha cesta desse jeito aqui, então é claro que eu também montei outras coisas, né, que eu tinha, comprei itens diferentes também, mas de qualquer forma, ter montado de última hora me proporcionou essas coisas, 2 coisas boas. Primeiro, eu montar justamente com os presentes, os produtos decorados para Dia dos Namorados, que é como eu queria, tá? Segundo, não ter ficado com produtos montados há muito tempo e de repente o produto empoeirar, o saquinho perder um pouco do brilho, ficar um pouquinho meio, sabe, com uma textura que você vê que ele tá um pouquinho empoeirado e tipo, não tem como você lavar esse saco, sabe? Se o saquinho empoeirar, tchau, obrigado, você joga fora e coloca outro, entende? Então eu não tive tanto desperdício de material por causa disso, porque eu deixei pra montar ele mais perto da data comemorativa. E principalmente, como eu iria expor e expus no mercadinho da minha mãe, lá é aberto, então acaba pegando um pouco mais de poeira do que aqui em casa, que fica fechadinho aqui, entende? Então, de qualquer forma, foi bom eu ter montado também por esse motivo, tá? E qualquer outra coisa, o saco ser o produto próprio, né, que era de coraçãozinho, não empoeirar, não ter desperdício de material. Ah, tá, e outra coisa, gente, foi eu não ter tempo de montar uma quantidade exorbitante de presentes. Quando eu falo uma quantidade exorbitante, gente, é o seguinte, se eu vendi, por exemplo, 20 kits, eu montar 50 kits já é mais que o dobro. Seria suficiente. Mas às vezes eu queria montar, por exemplo, 100 kits, entende? Então acaba que os kits não ficam tão bonitos quanto poderia ficar, pelo fato de ser uma quantidade muito grande, né? Pelo espaço que eu tenho, eu iria ficar sem espaço para estar colocando essa quantidade toda de kits, né? E não teria saída de tantos kits, porque eu já sei que eu não iria vender 100 kits, entende? Então, de qualquer forma, foi melhor eu montar de última hora por esses motivos, para não empoeirar, para usar os produtos específicos que eu queria e para não montar uma quantidade exorbitante. Sempre quando o meu cliente pede para mim, fala, Dani, o que você tem de opção de presente? Eu sempre pergunto para ele o preço que ele quer investir. Porque não adianta nada eu mostrar uma opção de 100, ele querer uma de 10, ou eu mostrar uma opção de 10, ele querer uma de 100, porque senão ele vai achar que eu não tenho. Então eu sempre pergunto para ele o orçamento do kit, para eu mandar as opções dentro daquele orçamento. Quando o cliente não fala, eu mando um kit de 30, um de 50, um de 100, um de 150 e falo, entre esses, qual que te agrada mais? E aí se ele falar, esse de 100, eu falo, você quer mais opções desse valor? Ah, eu quero, aí eu vou lá e mando alguma coisa parecida, né? Só que às vezes acabava que tinha cliente que falava assim, manda todas as suas opções. Apesar de eu não mandar 100 kits para eles e tudo mais que eu tenho no WhatsApp, daria para mandar isso pra pessoa, eu mandava algumas opções ali diferentes, às vezes mandava tipo 20 opções, porque a pessoa pediu pra mandar várias, então eu mandava várias, só que eu via que a pessoa ficava um pouco perdida. Então por isso, eu ter uma quantidade de presentes mais reduzida, fez com que eu conseguisse focar nesses presentes. Então eu consegui colocar os melhores produtos naqueles presentes que eu queria montar, com as melhores embalagens, por exemplo, que nem eu falei, o coração de balão. Esse aqui, gente, ele tá muito alto, esse coração, tá? Se eu fosse vender ele, eu cortaria um pedacinho do cabinho dele, pra esse coração ficar mais aqui embaixo, tá? É só porque ele tinha sobrado montado ali, eu aproveitei pra colocar ele aqui, né, nesse kit, porque depois eu vou desmontar ele. Mas enfim, para poder falar para vocês também, lembrar disso, né?
Então eu pude oferecer o melhor produto. Pegar o balão, encher eles, colocar no kit, cortar o pedacinho, deixar ele bem ajustado, sabe? Pra poder ficar realmente um presente bem montado para o cliente, entende? Então eu consegui fazer isso justamente porque eu não montei tanta opção de presente. Então eu tive espaço para colocar os presentes aqui em casa, tá? Então isso também foi um ponto positivo, ter reduzido essa quantidade de montagem de kits. É claro que eu falava pro meu cliente, quem quiser escolher os produtos, a pessoa pode escolher os produtos, eu monto para ele sem problema nenhum. Sempre eu falei pros meus clientes, suponhamos que você queira um perfume específico que eu tenho aqui. Eu tenho sacola de presente, eu coloco o presente para você, o produto na sacola de presente, vai todo bonito. Mas gente, ninguém comprou comigo produto na sacola de presente. Todo mundo comprou itens assim. Porque depois que você começa a comprar itens assim, eu já até aviso isso pro cliente, que eu sei que é verdade. Quando você começa a montar, entregar presentes elaborados assim, num kit e tudo mais, dificilmente você vai querer comprar só o produto dentro da sacola de presente. Porque você vê a diferença que é entregar um produto assim. É claro que esse aqui ainda tá faltando aqui o laço, né? Eu tirei dele aqui pra colocar num outro kit pra não precisar montar mais um laço, né? E deu super certo. Mas de qualquer forma, a pessoa, quando ela começa a montar, entregar esses presentes elaborados, até quando ela vê a reação da pessoa que tá recebendo, que, nossa, aquele produto, gente, pode ser o mesmo produto, só que se você coloca ele numa cesta, se você coloca só na sacola de presente, na hora que a pessoa recebe a cesta, assim, é uma reação totalmente diferente, sabe? Então os meus clientes percebem isso. Então dificilmente algum cliente volta a comprar só o produto dentro da sacolinha de presente. Pode acontecer? Pode, mas a maioria vai querer kits assim também, tá? Porque eles veem a diferença que tem da reação da pessoa quando recebe, tá? E até mesmo ele, quando eu entrego o produto pra eles, eles veem o tanto que tá mais bonitinho desse jeito. Então, assim, isso é um ponto que eu acho muito positivo, tá? Tanto que teve um cliente que comprou comigo, né? Ele tinha comprado comigo, e depois eu vi que ele tinha postado, né? Ele dando presente pra namorada, e ele recebendo um presente. O que ele recebeu foi um perfume dentro de uma sacola de presente. Eu não estou dizendo que ele não gostou, só que é uma diferença muito grande quando você recebe o produto só na sacolinha de quando você entrega o produto numa cesta. Então isso fica claro, né, para os meus clientes aqui na minha realidade e tudo mais, eu percebo isso com eles, tá? Outro ponto que facilitou bastante, né, eu ter essa venda foi o quê? Ter produtos diferentes para esse Dia dos Namorados. Normalmente, todos os presentes que eu montava, a gente sempre tinha cosméticos, tá? Porque eu trabalho com cosméticos, então eu acabava fazendo presentes com cosméticos. Dessa vez, eu decidi fazer presentes diferentes para o Dia dos Namorados. Eu fiz cestas grandes, né, que estavam decoradas e tudo mais, algumas mais decoradas, outras menos decoradas, mas todas bonitas. Eu coloquei, gente, buquê de flores, que já eu falo para vocês, ursinho de pelúcia e chocolate. E isso deu muito certo. Muitas pessoas gostaram desse tipo de presente, que não envolvia cosméticos, entendeu? Então, basicamente, era uma cesta grande, com um lação lindo, maravilhoso, bonito, com um balão de coração pra chamar muita atenção, um balãozão grandão desse, e aí também tinha ali o buquê, o ursinho e o chocolate. Gente, isso tem tudo a ver com o Dia dos Namorados. Buquê, ursinho e chocolate. Rosas, ursinho e chocolate, sabe? Pelúcias de forma geral. Pode ser o ursinho de pelúcia, pode ser a pelúcia de coração, eu trabalhei com as duas, eu vendi das duas, né? Esse inteiro chocolates. Eu não trabalho com Cacau Show, mas eu coloquei, por exemplo, chocolate foi do Ferrero Rocher, entendeu? Eu comprei aquela caixinha que vem 8 unidades do Ferrero Rocher, eu comprei 3 e eu vendi as 3. Esse aqui, eu comprei 3 dele e sobrou só uma. Então deu super certo trabalhar com Ferrero Rocher. Eu também tinha outros tipos de chocolate, por exemplo, da Nestlé, né? Também tinha montados, mas acho que a pessoa que comprou, depois ela cancelou. Era uma cestinha pequenininha de chocolate, ela acabou cancelando essa e ficou com os outros produtos que ela já tinha encomendado. Acho que tinha sido isso mesmo. Mas de qualquer forma, deu muito certo trabalhar com chocolates, entende? Então, assim, foi algo que chamou a atenção dos meus clientes. Então, eu percebi. Nem sempre a pessoa vai querer comprar cosméticos só. Eu, por exemplo, que trabalho com cosméticos, mas eu também trabalho com presentes. E não necessariamente o presente precisa ter cosmético. Então, foi isso que realmente, assim, abriu a minha cabeça pra saber. Nem todo mundo vai querer dar cosméticos. Eu tinha, por exemplo, divulgado um buquê que eu fiz, era um buquê que eu chamei de buquê surpresa. Por quê? No meio do buquê tinha itens de maquiagem. Então eu coloquei as florzinhas, acho que eu trouxe aqui no canal também, e quando você mexia assim na florzinha, você via as maquiagens. Teve um cliente que amou essa ideia, só que ele falou, minha namorada não usa maquiagem, o que a gente pode fazer? Então assim, ele queria o buquê, ele gostou da ideia do buquê surpresa, mas a namorada não usava maquiagem. Acabou que a gente acabou por decidir que ia ficar numa cesta, o buquê, o ursinho e mais o chocolate, isso dentro de uma cesta também, né, que era algo que ele queria que tivesse cesta, queria que tivesse esses itens, então a gente fez, eu fiz com que desse pra encaixar. Ele me mandou algum modelo, eu falei pra ele, ó, não dá pra ficar igual, até porque eram rosas naturais que ele tinha mandado, né, mas aqui na cidade, gente, não tem nenhuma floricultura, então assim, não é fácil você encontrar rosas naturais aqui na cidade. De vez em quando, no dia que tem feira, você encontra algum vasinho de flor e tudo mais.
Agora, buquê mesmo, não encontra. E como o Dia dos Namorados é numa plena quarta-feira, às vezes o cliente estava trabalhando, ia ser mais difícil ele sair para comprar e tudo mais. Então acabou que eles encomendaram, né? E deu super certo, então, eu montar esses buquês, tá? Esse aqui tá sem laço, mas ele iria, um laço laranjado desse aqui, ó, tava bem aqui. Porque eu usei esse lacinho pra montar aquilo ali, pra mandar uma foto pro cliente, né? Então, enfim, aí ficou aqui. Então, o buquê, quando eu tirei foto, gente, eu tirei com lacinho. Eu fiz esse daqui amarelinho, porque eu acho que ele ficou super lindinho, delicado, ele ficou super alegre, sabe? Montei também no vermelho, nesse tipo de florzinha vermelha, que eu já trouxe aqui no canal, vermelho com dourado, e montei uma outra com umas flores, que elas são mais rosas mesmo, que essa daqui não é rosa, né? Não é rosa, o tipo de flor rosa, não a cor, tá? Mas eu também comprei rosas vermelhas pra montar. Deles, eu comprei, acho que foram 6 e eu vendi 3 e sobrou 3, se não me engano é isso. Porque tem esse daqui no amarelo e uma no vermelho montado, e tem as outras rosas vermelhas, né? Que tá desmontado também, que eu também quero montar. Mas é porque eu já tinha montado um kit com ele, vendido, e eu deixei o outro desmontado, porque quando tiver a venda, eu posso montar de acordo com a cor que o cliente quer, né? Mas esse aqui, por exemplo, ele já está pronto. Então a ideia minha é vender ele desse jeito, com lacinho aqui. Claro que o laço eu posso fazer conforme o cliente quiser, se o cliente quiser um laço rosa, ok, mas eu acho que aquele lacinho laranjado ficou lindo, porque ficou amarelo com rosa e laranjado. Acho que ficou um buquê super legal. De Dia dos Namorados, ele não teve saída. Mas é um tipo de produto que eu quero trabalhar no meu catálogo, sim. Então, no WhatsApp, eu vou manter esse produto no meu catálogo, beleza, sem problema nenhum. E aí, o que eu vou fazer? Como eles são rosas artificiais, né, que eu chamo de flores permanentes, acho que artificial fica muito ruim o termo, mas se você colocar um buquê de rosas permanentes, eu acho que chama mais atenção do que falar que são flores artificiais. Então, flores permanentes, flores eternas, eu acho que é mais bonito do que falar que é artificial, tá? Eu acho que dá um destaque mais bonito. E quando a gente monta assim, particularmente, eu acho que ficou bonito, sabe? Eu gostei bastante. Meus clientes gostaram, elogiaram, não teve venda desse aqui, mas o pessoal tinha gostado, é porque eles acabaram preferindo comprar o outro, né, que nem eu falei, sem problema algum, foram mesmo as rosas, o flor rosa, no sentido, ai gente, como é que eu posso falar pra você? Não é a cor rosa, é o tipo de flor que eram as rosas que foram vendidas mais do que essa daqui, que eu não sei o nome dela, tá? Mas esse aqui, o que eu vou fazer? Como ele não vendeu e ele tá super bonitinho e tudo mais, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um saquinho celofane aqui, vou fechar ele bem direitinho e vou deixar guardado. E vou deixar ele no meu catálogo. Quando o cliente quiser, eu já tenho o buquê pronto pra poder estar oferecendo pra ele, entende? Isso aqui, gente, é um tipo de coisa que você pode ter sempre na sua loja. Você não precisa de uma data comemorativa específica. Claro que Dia das Mães e principalmente Dia dos Namorados, eu acho que é quando se vende ali bastante flores, né? Na verdade, acho que mais Dia das Mães se vende arranjos florais e Dia dos Namorados buquê, né? Mas é uma coisa que dá pra eu ter aqui, ela não vai perder, vai ficar super legal. Vou colocar um saquinho, vou deixar bem protegidinho e posso guardar dentro de uma caixa, guardar ela em cima de algum lugar e tudo mais, que ela não vai estar amassando, tá? O que você não pode fazer é colocar coisas aqui em cima, porque aí assim você vai estar amassando o plásticozinho, você vai estar amassando a flor, mas se você colocou ela em cima de algum lugar, dá pra você guardar ela tranquilamente, né, sem ela estar amassando, tá? E eu falo guardar desse jeito, gente, porque eu não tenho loja pra expor, entende? Mas eu acho que é um tipo de item que dá pra ter saída, até porque, que nem eu tô falando, aqui na cidade não tem floricultura, então onde que a pessoa vai encontrar flores? Comigo, entendeu? Então não dá pra trabalhar com flores naturais, né, não é o meu objetivo trabalhar, mas sim trabalhar com essas artificiais, né, ou permanentes, ou eternas, como você preferir falar. Então eu acho que assim fica super legal também, tá? Fica uma opção diferente para poder trazer para os meus clientes. Então eu trouxe pelúcia, ursinho de pelúcia mesmo, eu tinha coração de pelúcia, mas dessa vez eu trouxe ursinho de pelúcia, eu comprei 3 ursinhos, dos 3 eu já vendi 2, então ficou apenas um, e também do coração de pelúcia também saiu dele, também foi muito bacana, né? Foi inclusive numa cesta que eu fiz, ele tinha ficado uma cesta super em conta, porque ela era uma cesta, não chegava a ser um tamanho grande, é porque para cosméticos ela é grande, mas cesta em si ela não era grande, ela seria um tamanho mais médio, ela era no oval, eu coloquei atrás o coração de pelúcia, na frente daria pra colocar, por exemplo, um kit desse aqui, ó. Esses 3 itens aqui, inclusive, estavam na cesta, né? Só que eu troquei, porque ficou muito caro. Então eu falei, já sei, vou montar essa cesta maior, só que mais barata. Então ficou a cesta no tamanho médio, o coração de pelúcia atrás, e na frente foram 3 itens do kit de melancia. Lenço demaquilante, sabonete líquido facial e hidratante esfoliante. Desse jeito, né? E ainda, se não me engano, coloquei um balão. Gente, essa foi a primeira a sair. Porque ela ficou R$110. Gente, uma cesta grande, com pelúcia e mais 3 itens de cosméticos, assim, todo combinandinho, sabe? Então, mesmo que os cosméticos em si fossem baratos, a cesta ficou maravilhosa. Ficou uma cesta bem completa, com 4 itens, sendo uma pelúcia grande, com balão, com lação bonito, por R$110. Entendeu? Então, assim, com certeza a pessoa que ganhou gostou bastante. Por ver um tamanho de presente desse, sabe? É algo que chama atenção. Então, ter cestas também grandes, mas com valor mais acessível, eu vi que foi um diferencial também, sabe? Não tinha só cestas caras, eu não trabalhei só com presentes caros. Tanto que lá na minha mãe, teve um dia que ela me mandou mensagem, falou, Dani, traz aí 3 presentes femininos mais em conta aqui pro mercadinho, depois eu te explico.
Na hora eu não perguntei nada, depois eu te explico, quer dizer, traz agora, depois a gente fala. Levei pra ela, tal, tinha um cliente que tava lá, eu levei, coloquei, aí depois o que ela foi contar pra mim? Que esse cliente, ele tava olhando os presentes, só que ele tava achando muito caro. Então, por isso que ela falou, traz uns presentes femininos que eu acho que vai comprar. E dito e feito, depois que eu saí de lá, ela tava, né, mostrando tudo mais, eu tinha falado pra ela que eu tava levando aqui lá, deixei o preço bonitinho e tal, ok. Aí, esse próprio cliente acabou escolhendo. E aí, o que ela falou pra mim? Como esses presentes que eu levei pra lá de última hora, não foi presentes que eu montei pensando em Dia dos Namorados, né? Foram presentes que eu já tinha aqui, porque ela precisava na hora. Só que o que ela falou pra mim? Dani, o laço maior foi o que mais chamou a atenção. Quando ele olhou, tinha 2 kits muito parecidos, só que um laço tava bem maior que o outro. Ele falou, não, eu quero esse lação aqui, olha esse outro lacinho michuruco aqui. Não quero esse não. E nem era porque era o laço, era michuruco. É porque ele era proporcional ao tamanho do presente. Só que o outro, eu tinha colocado um lacinho um pouco maior. Que como ela falou pra eu levar na hora, eu peguei um laço que eu já tinha pronto e coloquei aqui. E esse foi o que mais chamou a atenção. Então, realmente, para Dia dos Namorados, é isso que chama a atenção. É um laço maravilhoso, bonito, grande, é um balão de coração que chama, um balão metalizado, um balão bubble, enfim, são coisas que chamam atenção nos presentes, tá? Então, por isso que eu falo que eu gostei demais de trabalhar, né, nessa data. Eu amo montar presentes, principalmente presentes de Dia dos Namorados, que são esses presentes mais românticos, mais elaborados. Adoro montar isso, né? E isso faz total diferença para o nosso cliente quando a gente monta essas opções bem assim, tá? Então, deixa eu pegar minha listinha aqui para ver se tá tudo ok. Não ter muitos presentes, ter presentes diferentes, buquê, chocolate, pelúcia, é o que eu falei. Cestas sem cosméticos, falei também. Presentes variados em relação a valores, em relação a tamanhos também. Porque, por exemplo, ele queria presentear a esposa. Então, esse último cliente que eu tô falando. Então, ele não queria uma coisa muito cara, entende? Ele queria presentear a esposa, ele queria algo bonito, mas ele queria algo que fosse mais em conta. Então, ter essas opções também é essencial. Porque, apesar de a maioria dos presentes eu ter vendido acima de R$100, entre R$100 e R$300, foi a faixa de preço que saiu aqui, mais acima de R$100, né? E de até 300 foi o que vendeu, mas ainda assim tiveram vendas de produtos, de pessoas que queriam presente, por exemplo, de 60, né? Inclusive, eu também tive vendas de presentes que não eram para Dia dos Namorados. Tive venda de presentes para aniversário. Só que para fins de comerciais, assim, eu falo que todos os presentes que eu vendi, eu falo que foram de Dia dos Namorados, mas por quê? Porque a pessoa que fez aniversário esse ano nessa data, você acredita que ano que vem ela vai fazer aniversário na mesma data? Olha que impressionante. Então, a pessoa que faz aniversário dia 12 de junho, ano que vem ela vai fazer aniversário dia 12 de junho também, né? Enfim, então assim, acaba que, por isso que eu considero presente de Dia dos Namorados, mas é porque foram presentes vendidos até essa data, tá? A maioria dos clientes também, eles anteciparam. Alguns clientes deixaram para pegar o produto na quarta-feira mesmo, mas a maioria pegou antes. Alguns pegaram no final de semana, porque comemoraram um final de semana anterior. Teve gente que teve vendas essa semana agora que passou, que eu tô gravando pra vocês na segunda, pra já postar na segunda, né? Teve cliente também que comprou nesse final de semana pra poder ter comemorado agora, né? Então, por isso que, assim, o Dia dos Namorados, apesar de ter dado numa quarta-feira, na metade da semana, teve pessoas que comemoraram antes e tiveram pessoas que comemoraram depois. Então, isso também é importante. Depois que passa a data comemorativa, pode ser que ainda tenham algumas pessoas que ainda vão estar comprando presentes, tá? Pode até que nem for, pode até não ter sido presente para Dia dos Namorados, mas de qualquer forma teve venda de presentes também. Então por isso que é sempre importante a gente estar preparado para esse tipo de coisa, tá? Para você atender antes, durante e depois da data comemorativa, porque tem pessoas comprando. Às vezes a pessoa, por exemplo, não pôde comemorar com a esposa, com o marido, com o namorado durante a semana porque estava trabalhando, mas comemorou no outro final de semana, entende? Tanto antes quanto depois, justamente por ter dado numa quarta-feira, tá? Então, por isso que é importante ter esses presentes também, presentes variados. Deixa eu ver aqui. Ter presentes antes, depois da data, tá. Onde expor os presentes? Que nem eu comecei a falar, né? Eu tenho os produtos aqui em casa, mas eu vendo eu vendo só pelo WhatsApp, né? Eu não vendo por outro lugar, a não ser no mercadinho da minha mãe. Dessa vez eu não coloquei no mercadinho do meu padrasto, porque lá era mais longe, os kits que eu tinha era maior, eu tava só de moto, não tava com carro, então assim, ia ficar mais difícil pra eu poder levar pra lá. Eu sei que eu poderia ter conversado com a minha mãe e ela teria levado pra mim. Por quê? Por mais que minha mãe more do outro lado da cidade em relação a mim, gente, é 7 minutos de carro da casa da minha mãe até aqui. Então assim, é muito perto, aqui é uma cidade muito pequenininha. Eu sei que eu poderia ter conversado com ela. Acabou que eu não tinha conversado com meu padrasto, foi ficando meio em cima da hora. Não falei com nenhum, não expus lá. Mas pra Dia dos Pais, eu acho que é uma intenção minha expor os presentes lá assim, eu converso com ele, dou uma comissão pra ele, obviamente, né, já que ele tá deixando vender os presentes lá. Posso estar fazendo isso sem problema nenhum, né? E eu acho que vai dar muito certo, né? Até porque, assim, é meio que do público dele, sabe? Ter bastante público masculino, né? Como é mercadinho / distribuidora, acaba indo muitos homens lá, né? Vão mulheres também, óbvio que vão, mas também vai um público masculino muito grande. Então eu acho que de Dia dos Pais fica legal, porque às vezes a pessoa já vai lá, já escolhe o presente que ele vai querer, né? Ou então já compra lá e fala, seu presente, meu filho, aqui pra você dar pra mim. Ou então fala com a esposa já pega o presente ali, dá pro filho entregar pro pai. Enfim, eu acho que fica sendo algo interessante expor lá também, tá? Mas dessa vez eu não expus no mercadinho do meu padrasto, mas sim no da minha mãe, e deu muito certo com isso, tá bom?
Deixa eu ver aqui, ó. Divulgar todos os dias. Gente, antes da data comemorativa, eu divulguei todos os dias, eu divulguei que eu tinha presentes. Eu não divulguei 50 status no mesmo dia, isso não. Mas até 10 status, normalmente é o que eu tava mantendo ali por dia. Às vezes até uns 15, vai, até uns 10 não, mas até uns 15 status, normalmente eu tava mantendo. Porque assim, por dia, eu tentei divulgar tanto de manhã, quanto na hora do almoço, quanto de tarde, quanto de noite. Porque às vezes a pessoa não olha naquele horário, né? E aí as bolinhas do nosso status vai ficando lá pra trás se você não postar. Então se você postar 50 presentes só de manhã, a sua bolinha do WhatsApp pode ir lá para trás e aí ela acaba, os seus clientes acabam não vendo tudo, tá? Então isso pode acontecer. Então por isso que eu postei em horários diferentes, também para não ficar bombardeando o meu cliente com um monte de coisa. Então não, a cada hora ia lá, postava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, às vezes postava 2, às vezes postava 3, às vezes postava 1, e a mesma coisa nos grupos de venda da cidade. Em vez de eu pegar lá e postar 50 fotos, eu não fiz isso de forma alguma. Eu fui postando ao longo dos dias, antes do Dia dos Namorados, só que depois que a gente já estava no mês de junho. Por quê? A maioria das pessoas deixa para comprar no mês daquela data comemorativa. Então, por exemplo, em junho é que a pessoa vai parar pra pensar o que ela vai presentear de Dia dos Namorados. Até porque muita gente recebe depois do dia 10, né? Dia dos Namorados é dia 12, então daria tempo da pessoa estar recebendo tal, e tá comprando presente. Então eu não fiquei postando antes disso, entende? Então antes disso eu postei produtos de forma geral, falei que eu estava me preparando, tal, deixei aquele suspense, mas eu deixei pra realmente postar os presentes de Dia dos Namorados quando entrou o mês do Dia dos Namorados, melhor, o mês dos namorados, é o mês de junho, tá bom? Então isso eu acho que deu muito certo. No dia mesmo dos namorados eu não postei tantos presentes. Eu acho que se eu tivesse postado mais, eu poderia ter vendido mais, tá? Mas eu não postei tantos porque eu já tinha postado muito antes. Então, no dia, eu fiquei de atender alguns clientes que eu precisava atender. Eu saí pra almoçar, eu saí pra tomar café da manhã com meu marido, que ele ficou em casa, né? Porque normalmente ele tava trabalhando no escritório, esse dia ele ficou em casa. Saí pra tomar café da manhã com ele, voltei pra casa, atendi cliente, fui almoçar com meu marido na casa da minha mãe, depois voltei pra casa, atendi mais cliente, depois à noite a gente foi comemorar, tá? Então acabou sendo desse jeito, mais ou menos, o Dia dos Namorados. Então acabei não postando tanto, né? Talvez se eu tivesse postado mais, eu poderia ter vendido mais, mas eu também coloquei o horário limite. Falei, até às 18 horas, eu vou fazer as entregas, eu vou estar vendendo e tal. Depois disso, gente, encerrei o atendimento, até deixei os meus clientes avisados. Só que teve um cliente que ele falou, olha, eu só cheguei em casa, só cheguei na cidade às 19 horas. E ele já tinha encomendado o presente, então para não deixar de atender ele de última hora, eu falei, não, tudo bem, então você pode passar aqui e buscar, e ele acabou, saiu um pouquinho antes do serviço dele, acabou passando aqui mesmo às 19, buscou tal, e deu tudo certo, tá? Divulgar todos os dias, ok, os clientes se anteciparam, ok também. Ah, tá, uma coisa também que é super legal, peraí. Então uma coisa também que é super legal é você oferecer certos brindes para os clientes. Por exemplo, teve um cliente que veio buscar aqui um produto comigo, na hora que ele tava ali na porta, ele já tinha encomendado um que eu tava levando pra ele, ele pegou e falou, cheguei e tal. Aí tá, aí ele viu meus status e falou assim, você ainda tem esse aqui disponível? Né? E aí eu falei, tenho. Ele falou, não, eu quero esse também. Então ele veio e acabou comprando 2 presentes. Mas gente, calma, 2 presentes não foi de Dia dos Namorados. Um presente era de aniversário e um presente era de Dia dos Namorados. Por que eu sei disso? Porque eu tenho a família dele que tinha comprado presente comigo para um aniversário, entende? Então, né, tanto acho que era a esposa e a sogra dele, um negócio assim, ou era a cunhada e a sogra dele tinha comprado o presente de aniversário comigo, né? Por isso que eu falei, eu não vendi só presente de Dia dos Namorados. Compraram presente de aniversário. Então, quando ele chegou, ele também comprou presente de aniversário comigo, tá? Então, por isso que, né, quando ele veio, aí ele viu um presente super legal que ele tinha adorado, que era justamente a cesta com buquê, com chocolate, com ursinho de pelúcia, que ele gostou bastante, e aí eu fui montar pra ele. E como o Bendito veio pra buscar 2 presentes, né, sendo um deles numa cesta, o Bendito veio de moto. Eu falei pra ele, então tá desganar os clientes fazendo trem deles. Como é que você vem buscar de moto? Mas, gente, é lógico que eu sei, assim, eu falo brincando com o cliente, né? Porque é lógico que eu sei, igual eu, por exemplo, eu ando de moto. Se eu for buscar qualquer coisa, eu vou buscar de moto. Já fui buscar bolo de moto, a boleira falou a mesma coisa pra mim. A minha amiga confeiteira, eu falo boleira, eu gosto de falar boleira. Minha amiga confeiteira, ela falou assim, ai, que raiva dos clientes virem buscar bolo de moto. Mas eu só ando de moto, era o jeito, né, brinquei assim com ela. Mas no caso desse cliente, como ele comprou nessa sexta, e ele, né, pediu de última hora, eu corri pra encontrar uma sacola que desse. Por sorte, eu tinha uma sacola aqui da Natura, e essa cesta que ele escolheu, né, ela era mais oval, né, se fosse a redondona grande, não ia caber na sacola, mas como ela era oval, eu tinha uma sacola da Natura, aquelas grandonas, aquela maior zona que tem, e coube a cestinha lá. Por mais que ela não tivesse precificado naquele kit, né, uma sacola daquela, se não me engano, R$7, gente, então faz diferença, né, você incluir o valor da sacola ou não. Mas aí, como era o que eu tinha ganhado e tudo mais, não tinha comprado ela, e ele comprou esse presente de última hora, e tava de moto, eu falei, quer saber, eu sei da dificuldade que é de moto, e a gente, às vezes, não vai ter acesso a um carro para poder buscar um presente. Então, o que eu falei? Não, coloquei nessa sacola aqui para você, mas eu expliquei, ó, dentro dessa cesta não tem nada da Natura. Então, por favor, você não me entrega numa sacola da Natura, porque não tem nada a ver. Falei, só tô colocando essa sacola para te ajudar a levar isso aí de moto. Ele entendeu, agradeceu, né, que eu expliquei para ele, né, mas aí deu tudo certo. Porque na cesta, no caso, era uma cesta de pelúcia, buquê e ursinho. Então, como não tinha nenhum cosméticos, né, não tinha a ver ele chegar com uma sacola. Por isso que eu falei, mas enfim, deu tudo certo, eu vi foto depois dele postando, deu tudo certo, a pessoa gostou, né, e vida que segue. Mas então, é importante, assim, às vezes a gente oferecer um brinde, porque,
Por que eu contei essa história? Quando ele foi pegar esse segundo presente, ele falou pra mim, mas se eu levar esses 2 presentes, você me dá um desconto? Coisa que é normal os clientes falarem. Só que o que eu falei? Olha, eu não consigo te dar um desconto nele, mas eu consigo colocar pra você de brinde um balão metalizado e consigo também te dar pétalas de rosa, que você pode decorar, você pode fazer um caminhozinho, colocar na cama, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas a minha namorada já tá em casa, não vai dar pra usar as pétalas. Eu falei, guarda pra você usar outra hora e tudo mais, se você quiser, tal. Ele, é verdade, pode ser, entendeu? Então assim, eu dei essa oportunidade, essa opção pra ele. Então em vez de eu converter isso num desconto pra ele levar 2 presentes, o que eu fiz? Eu dei pra ele, por exemplo, o balão metalizado e também as pétalas de rosa. Então isso faz com que ele visse que teria vantagem dele comprar os 2 presentes comigo, tá? Por mais que ele não tivesse o desconto, mas ele teria de brinde, ele teria um balão, né? As pétalas que eu falei, ele poderia não usar na hora, mas ele poderia usar depois. Então eu já dei essa ideia pra ele. Isso às vezes é muito importante. Às vezes você fala pro seu cliente pétalas de rosa, ele vai falar igual esse cliente. Mas a minha namorada já vai estar lá. Tipo assim, ele vai chegar e vai entregar o presente. Então não vai dar pra ele montar um lugar com pétalas de rosa. Só que eu já dei essa ideia. Eu falei, não, você monta isso pra ela de surpresa, de uma outra hora, que ela vai ficar super agradecida. Uma hora que você tiver um tempo, olha que surpresa legal. E ele parou pra pensar, é verdade. Então a gente também dar essas ideias para os nossos clientes faz com que eles falem assim, poxa, eu vou lá comprar com a Dani, porque ela sempre tem ideia legal, ela sempre tem algo diferente. Nossa, o que a Dani tá aprontando dessa vez nos presentes? Então isso é muito interessante, para você fidelizar o seu cliente. Então ele comprou com você ano passado, ele sabe que ele pode vir comprar esse ano de novo, por quê? Você vai trazer uma novidade, você vai trazer algo diferente, uma embalagem diferente, cores diferentes, produtos diferentes, entende? Materiais para você montar kits diferentes. Inclusive, falando em diferentes, teve um kit que não deu tempo de eu montar. Basicamente, era aquele kit que tava muita gente montando, que eu achei super legal, que era a caixinha assim, ó, com a tampa, e colocando os palitinhos aqui, tá? Aqui tá de qualquer jeito, só pra mostrar pra vocês que não deu pra eu montar, né? Era um kit que eu queria muito ter montado, só que não deu tempo. Mas mesmo assim, é uma coisa que, por exemplo, eu já trouxe pelúcia e trouxe buquês de coisas diferentes dessa aqui. Então, uma embalagem diferente, eu posso trazer numa outra oportunidade, sabe? Posso montar em um momento aleatório, trazer uma embalagem inovadora, assim, inovadora que eu falo assim, algo diferente que a gente tá vendo aqui no YouTube, mas não, o nosso cliente não. Então, quando você traz isso, você que tá no meio dos cosméticos, você tá vendo as tendências que estão sendo lançadas, as embalagens que estão saindo, mas nem sempre o seu cliente tá. Então, quando você traz isso aí, seu cliente fala, nossa, que legal. Às vezes a forma que você montou, ele nunca viu uma embalagem daquela, ele gosta, vai achar bonito, tá? Então, isso também é muito interessante de se fazer, tá? Então, né, eu achei muito, muito legal essa ideia, não deu tempo, mas eu trouxe aqui para falar para vocês, né, que é algo que eu quero trazer mais pra frente. Então, inclusive esse aqui, a gente acha que eu vou querer montar com vocês, sabe? Eu acho que vai ficar uma ideia tão legal, que eu até deixei com esse daqui, ó, que é o de... Cadê? Framboesa e pimenta vermelha, o kit que eu queria colocar, acabou não dando certo, mas quem sabe eu monte esse kit junto aqui com vocês, eu mostro o que eu vou estar usando, quais os produtos, tamanho de saco, laço, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, oferecer os brindes para os clientes pode fazer com que ele realmente feche a venda ali com você, né, e com que ele veja vantagem, tipo, poxa, quando eu quiser comprar presente, eu venho comprar com a Dani, porque eu posso levar 2 presentes, ela me dá alguma coisa, ela oferece algum parcelamento, né, ela me dá um brinde e tal, ou às vezes um desconto, o que for melhor pra você, tá bom? Dentro daquela situação, tá? E agora sobre os produtos que eu investi. Gente, que eu me lembro que de cabeça eu investi em 2 presentes de Dia dos Namorados, que foi os 2 da Eudora, um feminino e um masculino. O feminino foi aquele Kiss Me Delicious, que era o perfume mais o hidratante, que eu montei nele, que eu trouxe aqui no canal, que foi o perfume com esse hidratante, né? Coloquei numa caixinha de presente super bonitinha e coloquei ele junto com um kit de maquiagem da Avon, né? Que era aquele kit todo feito também com itens voltados para chocolate, sabe? Que era o lápis de olhos e lábios, que era chocolate belga, o batom que era chocolate belga, a paleta que era, né, com itens amarronzados, a necessaire que tinha o formato de uma barra de chocolate. Eu particularmente achei aquele kit lindo. Tanto é que esse foi um que a funcionária da minha mãe tava lá, trabalhando, ela ligou pra mim e falou assim, Dani, tem um cliente aqui agora que quer comprar um presente no cartão, você tá em casa, você quer vir aqui passar? Eu falei, mas é claro, né, nem sabia qual era o presente, cheguei lá e era esse presente. Então assim, eu fiquei muito satisfeita, né, porque assim, era um presente que eu tava muito apaixonada nele, eu achei que tava super legal, é um dos últimos produtos que tinham chegado, mas é um que eu queria muito que saísse, porque eu achei que ele tava muito legal, né, e acabou saindo ele, eu acho que ele tava no valor de 220, o cliente pediu um desconto, tal, mesmo sendo um cartão, mas era cartão de débito, né, então eu acabei dando R$10 de desconto pra ele levar esse presente, ainda tava com um balão de coração também, né, mas é porque eu gostei muito do presente, eu queria muito que ele tivesse saída, tá? Então, não era nem assim, eu quero que ele saia porque tá com a validade perto e tudo mais. Não, não era nem isso, não. Mas é porque realmente é um kit que eu tinha gostado bastante. Então, eu gostaria muito que ele tivesse tido essa saída, né? Então, assim, ainda bem que teve, fiquei muito feliz, né? Então, assim, mas investir em produtos é verdade. Então, foi um dos que eu investi também, ó. Tá vendo? Falando de um, né? Mas acabou que teve esse outro. Então, esse que também era presente de Dia dos Namorados, eu investi da Avon. Agora, eu não me lembro de ter investido em outros presentes, né? Assim, o que eu investi, por exemplo? Tinha lá o kit, acho que era esses 2 itens aqui, né, por exemplo, de framboesa e pimenta vermelha, e aí tinha o body splash e tal, então assim, eram alguns itens que eram
produtos separados, sabe? Não era o kitzinho montado, mas que eu comprei pra poder montar. Inclusive, esse aqui acabou não dando tempo, né? Que nem eu falei pra vocês de montar, mas era a intenção que eu tinha, né? Mas não deu tempo, mas tudo bem, não vou sofrer por isso. Mas eu me lembro de ter comprado, por exemplo, bastante caixa de sabonete, ter comprado hidratante, mas não eram necessariamente presentes. Tipo assim, o presente montado da marca. Eu sei que vocês entendem, né? Quase não comprei nisso, mas assim, pra mim foi tudo bem. Queria ter comprado? Queria sim. Só que eu quis trabalhar com o que eu tenho, porque é aquilo que eu falei pra vocês, eu estou tentando diminuir o meu estoque. Né? Meu estoque, ele tá 10 vezes maior do que ele precisaria estar. Então, por isso que eu tenho tentado diminuir ele. Então, cada vez mais eu quero comprar, eu quero oferecer para os meus clientes, vender os produtos que eu já tenho, do que ficar comprando novos produtos, tá? É claro que algumas coisas eu vou repor, sim, mas tem certas coisas que eu já vi que não vale a pena eu ter, entende? Que é melhor assim, se eu, por exemplo, eu tenho às vezes 10 unidades dele, eu poderia ter uma, ou poderia ter duas só, que já iria me atender. Se vender aquela, aí sim eu compro mais, entendeu? Ou então o cliente não quer aquela fragrância, quer uma outra, aí eu peço por encomenda. Mas eu quero estar diminuindo o meu estoque. Eu realmente estou com um estoque muito grande, né? Então, por isso que eu também não investi em muitos presentes. E isso também eu considero um ponto muito positivo. Apesar de eu ter investido em produtos, vocês viram a abertura de caixa aí da Natura e tudo mais, né? Gente, eu não tô lembrada, eu acho que não tiveram outros presentes, não. Teve o kit da Avon de maquiagem e teve esses dois da Eudora, que nem eu falei, feminino e masculino. E o masculino, acho que eu postei uma vez só. Acabou não tendo vendas, mas tudo bem, porque ele fica pra vender no dia a dia, fica pra Dia dos Pais, sem problema nenhum, né? É um produto que chegou por agora, eu acho que ele tá perfeito. Pra Dia dos Pais também, eu acho que ele tá menos de R$100. Eu não me lembro ao certo, mas eu acho que ele tá. Então eu acho que ele vai ficar uma ótima opção de presentes para Dia dos Pais, porque normalmente para namorado você compra um presente mais elaborado. Já pro pai é só uma lembrancinha mesmo, né? Então, mesmo assim, eu acho que esse tá um presente bem elaborado para Dia dos Pais também, tá bem legal, né? Mas de qualquer forma, eu quis trabalhar mais com os produtos que eu tinha aqui, inclusive vendi, né, do outros kits que eu já tinha aqui de outras datas, né, que era o meu foco, né? Então, enfim, eu acho que assim, foi um Dia dos Namorados muito bom pra mim, porque eu fiz a minha meta, eu tinha noção do que eu poderia vender baseado em outras datas comemorativas que eu tivesse vendido, então eu tive essa noção, peguei os produtos que estavam anotadinhos já de vendas e tudo mais, pra realmente montar uma meta dentro da minha realidade. Não adianta eu pegar uma meta baseada, por exemplo, no tanto que a Laís Dantas vende, porque eu não sei quanto ela vende, eu não sei qual é a realidade dela, aonde ela atende e tudo mais, então são realidades diferentes, por isso que a gente precisa, né, vender de acordo com a nossa realidade, criar uma expectativa de acordo com a nossa realidade. E claro, batalhar para você alcançar, né, mais, se seu objetivo for vender mais, ótimo, mas vender dentro da nossa realidade. Foi exatamente o que aconteceu, então eu fiquei muito satisfeita com o meu resultado, fiz tudo isso que eu falei aqui pra vocês, né, isso que eu acho que fez dar tanto certo, né, trazer produtos diferentes, eu não cobrei, gente, caro dos produtos, mas eu cobrei um preço justo por eles, entende? Então assim, não foi aquela coisa que eu cobrei um valor absurdo, mas eu também não deixei de lucrar, eu também não deixei de colocar o preço nos meus produtos. Por exemplo, um cliente que comprou comigo, gente, ele comprou 5 batons pra esposa dele, né, ela só usa um batom específico de uma cor, ela tinha falado pra mim, Dani, eu vou querer de Dia dos Namorados de 2 a 3, eu ri, falei, não, tudo bem. Falei com o marido dela, né? Aí falou, quanto que tá? Falei pra ele, falou, não, compra 5. Então, quando chegou, o que eu fiz? Foi quando eu montei o buquê surpresa. Né? Eu falei pra ele, olha, se você quiser, eu coloco esses 5 batons na sacola de presente e tudo mais, não cobra mais por isso, ela fica de brinde pra você, mas se você quiser, aí eu tirei foto numa caixa de presente, coloquei pétalas de rosa, coloquei umas florzinhas lá, mostrei pra ele, peguei um outro buquê que eu já tinha montado, mandei foto pra ele, falei, se você quiser, a gente pode fazer isso aqui, ó, um buquê surpresa. E mostrei pra ele, acabou que ele gostou muito dessa possibilidade do buquê surpresa, né? Montei esse buquê surpresa pra ele, de uma forma que eu acho que foi muito bonita, ele gostou, ela gostou, né, então ficou diferente, ficou um buquê surpresa, por quê? Porque a maquiagem tava escondida no meio das flores. Então quando ele chegou com o buquê, ela pensou, tipo assim, ah, beleza, ela queria o batom, ganhou um buquê, ótimo, ela tá feliz. Aí depois ele falou assim, mexe aí nas flores. Aí quando ela mexeu, que ela viu que tinha os batons, aí ela ficou toda mais feliz. Então assim, foi uma dupla surpresa, sabe? Por chegar com flores e depois por ela perceber que no meio das flores tinha, né, os itens que ela queria. Então isso também foi muito legal, tá? E isso fez com que eu vendesse outros buquês, entende? Então assim, é por isso que é importante às vezes a gente mostrar pro nosso cliente, oferecer alguma coisa pra ele, e principalmente, monta. Por quê? Se você não montar, seu cliente não vai ter uma noção do que é. Então, por exemplo, eu tenho esse buquê montado. Quando eu vou tirar a foto, eu coloco o laço aqui pro meu cliente ver o presente completo. Porque às vezes eu falo, ah, vai um laço aqui. Às vezes ele acha um lacinho pequenininho, feinho, não é bonitinho. Então, quando você coloca, ele, nossa, que lação bonito, sabe? Então, ele vai ver a beleza. Às vezes você fala, ó, tem esse laço aqui, por exemplo, esse laranjado. Mas você fala, ah, pode ser que vai um laço rosa. Às vezes ele tá achando que é um lacinho no estilo desse aqui, ó, que é aquele laço mágico. Laço fácil. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Às vezes seu cliente tá achando que vai um lacinho desse. Que é um lacinho super simples, mas não, de repente vai um laço todo elaborado. Então isso faz diferença pro seu cliente também, sabe? Ele perceber isso daí, acho que fica muito legal, tá? E principalmente quando você monta um, você vai ter aquele de base pra mostrar pras outras pessoas. Então por isso também que eu vendi, né, mais flores e tudo mais, porque eu tinha montado pra esse cliente. Tanto que teve um outro cliente que quis, né, só que ele falou, ah, mas minha namorada não gosta de flores. Oh, perdão.
Ele queria comprar o buquê, mas ele falou, mas minha namorada não gosta de maquiagem, ela não usa maquiagem. Eu falei pra ele, então a gente pode esconder chocolates, a gente pode fazer outra coisa, e foi por fim que a gente chegou à conclusão, né, que seria melhor montar uma cesta com um buquê, mais um ursinho de pelúcia e mais chocolate, entende? Então acabou montando isso, por quê? Porque ele viu um buquê que eu tinha feito pra um outro cliente, gostou, e ele quis um pra namorada dele também, e a gente adaptou pra poder fazer pra ela, tá bom? Então, gente, é isso. Acredito que eu consegui gravar esse vídeo. Ó, deixa eu ver. Não, aparentemente não desligou o áudio. Acho que esse vídeo vai dar certo. Tomara, tá bom? Então é isso. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. E eu adoraria saber como é que foi o resultado de vocês. Vocês gostaram? Vocês atingiram a sua meta? Vocês não tinham meta, mas vocês venderam bem? Tá dentro da realidade de vocês? Vocês gostaram? Como é que é? E vamos trocar experiência aí pra gente poder estar aprendendo, tá? Então eu esperei passar esse final de semana pra saber se teria tido vendas também depois do Dia dos Namorados. E teve vendas, que eu fiquei muito satisfeita. Então agora encerramos, né? O Dia dos Namorados, por assim dizer, e se preparar para próximas datas comemorativas, por exemplo, que vai ser o Dia dos Pais, né, que vai ser a próxima data, mas lembrando que também tem Dia dos Avós em julho, se não me engano, dia 29 de julho, talvez, eu sei que é mais pro final do mês, tá? Então a gente também tem algumas outras datas que a gente também pode estar trabalhando, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, comente, compartilhe, tá? Pra poder ajudar aqui no canal. E me conta como é que foram as suas vendas de Dia dos Namorados e quais estratégias você usou. Se você puder aí dar uma resumidinha aí nos comentários também, é muito bom pra gente poder trocar experiências, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.